Eu vim falar de um assunto hoje aqui que eu não domino esse assunto. Vou falar das minhas vivências, tá? Porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu falo era porque nós temos que pensar muito nas palavras que saem da nossa boca, né? Porque tudo aquilo que a gente fala, aquilo acaba que a gente vive aquilo. E eu comunicava muito isso. Timidez, não posso, não consigo, não é pra mim, eu não nasci pra isso. E hoje eu tô aqui fazendo live, que é sim um desafio pra mim, mas é importante que nós nos coloquemos em situações de conflito. E nós vamos falar isso lá na frente. Eu preparei aqui alguns slides e vou dar algumas dicas no final também, para que você consiga se destravar e comece a gravar vídeos já, tá? Se não for hoje à noite, no máximo amanhã de manhã, se arruma e vamos gravar stories. E aí, eu era uma pessoa que, assim, sempre fugia das situações de gravar vídeos. Eu me considerava uma pessoa muito ocupada, sou muito ocupada, tenho muitos afazeres, eu não posso fazer isso, e tem um motivo. Eu criava os motivos, porque aquilo me deixava confortável, né? E sair da minha zona de conforto era algo que eu não estava acostumada e eu não queria sair da zona de conforto. Então eu ficava criando situações, eu criava muitos afazeres, eu era uma pessoa muito ocupada, mas não era produtiva. E eu fugia disso aqui, que eu tenho que fazer, né? Que é os stories. E hoje em dia a internet tá aí cada vez mais forte. Nós temos que aparecer, nós temos que nos apresentar, né? As pessoas se conectam com pessoas e histórias conectam. Então, você tem que ser influenciadora do seu negócio. E eu sempre tive dificuldade para começar a gravar vídeos e depois eu peguei uma certa habilidade por conta da prática. E aí veio a história das lives. Algo que eu tinha muita dificuldade. Eu fugia. E meu marido sempre me colocava pra cima. Antes ele me cobrava. Então isso me deixava apreensiva, ansiosa. Mas depois ele mudou a comunicação. Ele começou a falar, você consegue, você domina isso, você consegue, vai que você consegue, você fala bem. Então ele começou a me incentivar. É sempre importante a gente ter pessoas do nosso lado que venham nos incentivar a fazer aquilo, né? Mas nem sempre isso vai acontecer. As críticas vão surgir e nós vamos falar disso lá na frente. E aí eu comecei a me colocar em situações de conflito. Eu percebi que o fato de ficar criando situações, criando historinhas dentro da minha cabeça para fugir daquilo que eu tinha que fazer, só estava atrasando a minha vida. E a primeira coisa que Deus me colocou num conflito foi para aparecer num programa ao vivo uma vez. E logo quando eu me converti, Deus me colocou nessas situações de falar em público, de gravar em programas, de contar testemunhos. Eu ficava, meu Deus do céu, como que o senhor tá fazendo isso comigo? Eu não sei fazer isso, E aí eu ficava internalizando aquilo e eu acreditava que aquilo era verdade. Mas depois eu comecei a ressignificar isso dentro de mim, né? E o próprio Deus foi falando comigo, olha, quantas pessoas você tá deixando de ajudar? Você tem uma história, você tem o que contribuir, eu preciso que você fale. E eu deixava de ajudar muitas pessoas por esse medo de falar. E esse medo era um problema meu comigo, né? E na maioria das vezes é isso que acontece. Vem da autocrítica. Somos nós que nos criticamos. É um conflito de nós com nós mesmas. E aí eu comecei a me colocar nessas situações de conflito. Comecei a gravar stories. Comecei a fazer ao vivo. Até mesmo as lives de fé amanhã, 6h59. Nós temos toda terça-feira live de fé. Eu resisti muito para fazer essas lives e o próprio Deus já tinha me pedido, faça. Eu resisti muito e aí eu comecei a fazer. E é só fazendo, gente, não tem jeito, é só indo para o campo de ataque mesmo, praticando. Ninguém nasce pronto. Até minha professora de oratória, ela tem um bônus dentro do curso, e ela disse que a maioria das pessoas, entre uma pesquisa que foi feita sobre medo de falar em público e medo de morrer, a maioria tem medo de falar em público e a minoria tem medo de morrer. E ela falou uma vez que até o próprio Leonardo DiCaprio, ele não queria receber uma premiação para que ele não tivesse que ir lá dar o discurso daquela premiação. Então isso nos deixa mais confortável de saber que não é um conflito que só eu passava, né? É um conflito que a maioria das pessoas passa. Mas
Não existe vitória sem luta e nada vem com facilidade. Nós temos que passar por cima disso. E quando eu comecei a passar por cima disso, quando eu comecei a não ligar para as críticas, que elas vão vir, não tem jeito, né? Se você não quiser crítica, não faça nada, não fale nada. E não seja nada, né? Porque aí as críticas não vão vir. De qualquer forma, tudo que a gente for fazer, de certa forma, tem pessoas que ficam ali só esperando algo de errado para poder vir te criticar. E nós temos que pensar que pessoas querem ver pessoas normais, pessoas reais, pessoas que erram, para que possamos nos conectar, né? Não existe perfeição. Ninguém é perfeito. E o próprio Deus mesmo, eu gosto de falar de Deus porque ele não busca pessoas perfeitas, né? E na Bíblia a gente vê várias histórias aí de imperfeição, mas ele busca pessoas fiéis. E aqui também é a mesma coisa. Para que nós possamos nos moldar, aprimorar, nós temos que ser fiéis ao processo. Temos que nos apaixonar pelo processo. E só fazer aquilo que a gente gosta. Se não houver um desconforto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós não fizermos coisas diferentes nunca vão acontecer. E é entender que a todo momento nós temos que fazer escolhas. E o que a Cíntia até ensinou dentro do bônus lá no curso, um bônus super especial, nós rejeitamos o tempo inteiro. Então a rejeição, ela é algo bom. Nós estamos o tempo inteiro fazendo escolhas. Se eu decidi me casar, eu tive que rejeitar algo, né? Então é a questão de nós respeitarmos a rejeição das pessoas e automaticamente elas vão nos respeitar, porque nós também rejeitamos situações a todo momento para que possamos chegar aonde a gente quer, né? E quando a gente começa a ressignificar dentro de nós isso, quando a gente internaliza isso e entende que alguma coisa de especial nós temos para oferecer e que quando a gente conta a nossa história, a gente pode estar contribuindo com a vida de alguém, e eu acho que é um bom começo para se destravar aí na hora de falar, é começar contando a sua história, porque ninguém sabe da sua história melhor do que você. Então já é um começo aí para você treinar essa fala. E nós vamos falar disso um pouquinho lá na frente. Eu quero compartilhar aqui alguns slides que eu fiz algumas anotações, lembrando que eu não sou especialista no assunto, mas são situações que eu vejo e que eu vivi vivo, tá? Eu vivi vivo porque eu tô me desafiando todos os dias. Todos os dias eu tô fazendo escolhas e isso é necessário, né? E aí eu coloquei alguns tópicos aqui de historinhas que nós contamos para nós mesmas. E vem aquele papo de vergonha, né? Ah, eu tenho vergonha de me chamar de blogueira. Gente, a primeira coisa que vai acontecer vai ser isso. Quando você começar a aparecer, quando você começar a se conectar com as pessoas, contar a sua história, as pessoas vão te chamar de blogueira. E se te chamarem, ok, é porque você tá no caminho certo. Se não te chamarem, é porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Esse é o processo, tá? Então, eu não vou falar porque eu tenho vergonha das pessoas me chamarem de blogueira. Então, você tá atrasando a sua própria vida, né? Isso vem da sua própria autocrítica. Isso tá prejudicando só você, não quem tá te chamando de blogueira, não é verdade? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas e se ninguém curtir? Se meus amigos não curtirem, o que os meus amigos vão falar de mim se eu começar a falar? Gente, isso vai acontecer. E vai vir o chamado de blogueira dos próprios amigos. É questão de ir caminhando e continuar, persistir, porque uma hora você vai chegar lá, né? A minha primeira aluna do curso Mulheres Extraordinárias, eu fiquei toda feliz, falei, nossa, a primeira venda do curso, quando eu comecei o curso, foi a minha melhor amiga. A minha melhor amiga foi a minha primeira aluna. E ela acreditou. E eu agradeço ela por isso. Eu falei, nossa, amiga, você vai ficar na minha história quando eu contar que você foi a minha primeira aluna. E eu tive poucos alunos na minha primeira turma e nem por isso eu desanimei. Eu continuei e continuo até hoje, porque eu tenho certeza daquilo que eu estou oferecendo. Eu tenho certeza de quem eu sou. E é isso que tem que acontecer com você. Você tem que ter certeza de quem você é. Entender qual é o seu propósito. O porquê que você faz o que você faz. Não é sobre o que você faz. É sobre o porquê que você faz aquilo. O que aquilo impacta na sua vida e na vida do próximo. Essa é a diferença. Todos os dias nós temos que sair de casa pensando nisso. O quanto isso está agregando na minha vida e na vida de alguém, independente
com o que você trabalha. Então, vergonha de vender roupa, de ser empreendedora. Muitas pessoas, às vezes, estavam... E olha, o que eu tô falando aqui pode ser que você se identifique com um tópico ou um outro tópico, né? Ou nenhum, talvez é porque você já é destravada mesmo e fala. E ótimo isso. Mas você não necessariamente precisa se identificar com todos os tópicos. E às vezes a pessoa, ela tinha um cargo muito bom e não está mais naquele cargo, aí começa a vender roupa e aí não coloca força naquilo e não acredita naquilo que ela está fazendo e tem vergonha de comunicar, tem vergonha de falar. Aí como falar, eu tô vendendo umas roupinhas, tipo assim, tô vendendo algumas roupinhas, e aí isso paralisa a pessoa, não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem um propósito por trás, não tem uma verdade, não tem uma intenção, não tem um amor naquilo, né? E entender que o que a gente ama fazer, muitas das vezes vai ser necessário nos tirar da zona de conforto. E eu escuto muito isso, vergonha da minha voz, eu não suporto a minha voz, não, minha voz não dá. Tá, se você continuar internalizando isso, aonde você vai chegar? Porque é o que eu sempre falo, o problema não é o seu resultado de hoje. O problema é aonde você vai estar amanhã, continuando fazendo as mesmas coisas. Se o seu trabalho exige isso de você, aparecer, gravar stories, as pessoas querem te ver, querem te conhecer, elas querem se conectarem com você. Elas querem saber de onde que veio essa loja, de onde surgiu, o porquê, como eu disse, né? Então, comece a anotar por quê, o porquê que eu trabalho com isso. E aí você vai entender que tem um propósito muito maior por trás e que se você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, agora, você só vai atrasar a sua vida. Aquilo que você sonha nunca vai chegar. E se é que você sonha em alguma coisa? Porque outro dia eu estava conversando com umas pessoas e eu perguntei, gente, vocês têm algum propósito de vida? Vocês pensam em alguma coisa lá na frente? Não penso em nada. Não penso em nada. Então, se a gente sai de casa somente pensando no salário do final do mês, sempre a gente vai nos frustrar. Sempre o tempo inteiro, tá? Então, a vergonha da voz, vergonha da idade. Gente, o que tem a ver? Não, essa era de aparecer na internet não é da minha geração, não é pra mim, a minha idade não permite. Que preconceito, então as pessoas não podem ficar mais velhas, né? Ficou mais velha, então não pode mais gravar, não pode mais aparecer. Tudo isso é historinha, medo, e o medo nos paralisa. E tudo isso tá, na mente. E nós podemos dominar aquilo que nós pensamos, podemos ressignificar aquilo dentro de nós. E esse é o segredo, ressignificar. Né? Para cada ação negativa, aquilo que a Cíntia ensina, a professora de oratória, para cada ação negativa, coloca 3 a 5 pontos positivos dentro daquilo. Eu gravei stories hoje, não gostei. Em vez de você falar assim, tá uma bosta, não gostei, não nasci para isso, fala, poxa, eu não gostei tanto, mas pelo menos eu me desafiei, eu vou tentar, eu vou continuar, eu vou fazer de novo. Porque quantas vezes a gente teve que cair para aprender a andar? Não é verdade? Então isso está dentro de nós, é um conflito interno. Vergonha do número de seguidores, vergonha de estar começando agora. Gente, isso não fala nada sobre uma pessoa. Número de seguidores não fala nada. O que fala é o quanto você engaja, o que fala o quanto você conecta. E tem pessoas que têm muito menos seguidores, e interagem muito mais e têm muito mais resultados. Então não vamos ficar apegado a isso. Sobre números de seguidores. Eram coisas que eu ficava apegada antes, vergonha da voz. E outra coisa, grava, coloca pra jogo, né? Porque se a gente ficar observando, sempre vai ter um defeito e nunca nós vamos postar. Então a Cíntia sempre fala, grava no máximo 3 vídeos e o terceiro você vai lá e posta. Como eu disse, nós temos que ser influenciadores do nosso próprio negócio. Aí vem muitas das vezes aqui também, vergonha do corpo. Eu sou muito magra, eu sou muito gorda, eu sou muito alta, eu sou muito baixa. Use isso a seu favor. Quantas pessoas são muito magras e precisam aprender a vestir o corpo delas? Pessoas querem ver pessoas. Eu falo por mim. Eu posso postar a Gisele Bündchen aqui no Instagram. Não vende quando eu estou com a roupa. Porque eu sou uma pessoa normal, eu tenho um corpo normal, eu tenho quadril, eu não sou tão alta, eu tenho um corpo normal. E quantas das vezes, às vezes você já fez uma história e apareceu, tirou uma foto e você já não recebeu mensagem de alguém falando, nossa, gostei muito porque você apareceu, porque você é uma pessoa real. Mas mesmo recebendo esse feedback positivo, nós sempre inventamos historinhas e deixamos isso para outro dia. E aí
Sempre apostamos em fotos de modelo, aquele Instagram robótico, né? Cartaz, catálogo, e não aparece, não mostra quem você é. Não importa o quanto você pesa, o número que você veste, o que importa é o quanto você mostra a sua verdade. É isso que vai importar. As pessoas estão cansadas de pessoas iguais. Chega de pessoas iguais. As pessoas querem coisas diferentes.